e você, né? Quiser ter a vida eterna, tem que fazer o que Jesus falou. Eu já vi pregações aí de porta estreita, né? Porta estreita, irmão, tem que entrar pela porta. Eu perguntei agora o que foi que aconteceu no mercado que eu falei para vocês que eu ia falar. Ele vai ali, tem que ir ali, eu vou fazer o resto do vídeo. O que foi que aconteceu? Eu quero ler aqui em Lucas 10, 25, né? A parábola do bom samaritano. Eu vou explicar aqui um pouquinho, alguma coisa aqui para vocês dentro dessa passagem. Esse homem, né? Hoje a gente às vezes está na igreja, né? Não pode estar interrompendo a palavra, né, gente? O pastor está pregando, a gente não pode estar, pastor, não sei o que, não sei o que. Mas quando a gente quer falar alguma coisa numa escola bíblica ou uma palestra, hoje nós fazemos assim, né? Não é assim que a gente faz? Faz assim com o dedo e quem está lá na frente nos dá a palavra para a gente falar alguma coisa, perguntar. Mas antigamente não era assim. Antigamente se colocava de pé. E esse homem, esse doutor da lei, ele fez o quê? No momento que Jesus estava ali, ele queria fazer o quê? Ele por ser doutor da lei, a Bíblia diz aqui, ó. E eis que se levantou um certo da lei, um doutor da lei, tentando, dizendo, ele tentou Jesus. Por quê? Porque o foco daqueles homens, daqueles doutores da lei, sempre foi tentar Jesus. Sempre foi pegar Jesus em falha. Coisas que nunca aconteceu. A mesma coisa foi quando a mulher adúltera, né? Que todos chegaram ali e para apedrejar aquela mulher, que foi para apedrejar aquela mulher, e Jesus escrevendo com o dedo na areia, né? Simplesmente Jesus ele disse: aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. Por que que ninguém atirou? Porque muitos ali praticavam coisas, pregavam uma coisa e vivia outras. Então Jesus confrontou ele com as próprias mentes deles. Então eles dentro de si começaram a examinar que eles eram pecadores. A mesma coisa foi em várias outras ocasiões na Bíblia, foi a mesma coisa. E aquele homem, esse doutor da lei, ele ficou de pé, né? Para tentar Jesus, mestre, que farei para herdar a vida eterna, né? E Jesus ele disse: que está escrito na lei, como leis? Jesus falou: o que é que tem escrito na lei de Moisés? O que é que está escrito ali, né? Porque Jesus sabia que eles sabiam realmente o que era que estava ali na lei. E eles pregavam aquilo, porém, eles não viviam. E ele disse: não, o que está na lei é amarás o teu Deus acima de todas as coisas, né? De todo o teu entendimento, com toda a tua força, e o próximo como a ti mesmo. Mas Jesus já sabia onde ele estava querendo chegar. E aquele homem, para auto se justificar, ele, mas quem é o meu próximo? Como quem diz assim: se está faltando só isso, que eu não estou fazendo, aonde está o meu próximo, que eu vou lá, faço uma caridade, pago alguma coisa para ele e estou de boa. Mas não era isso que Jesus estava falando. Jesus sabia que ele queria se auto-justificar. E como a gente vê muitas vezes nos dias de hoje, gente, nós vemos nos dias de hoje assim. Ele, como muita gente diz, é que Jesus aboliu a lei. Ele não aboliu a lei. Ele cumpriu toda a lei porque ele sabe que nós não iríamos poder fazer aquilo. Né? Porque é por isso que muitas vezes nós chegamos aqui nessa plataforma que tentamos trazer um pouco de conhecimento da verdade, muitos não aceitam. Porque, né, como Jesus falou, o mosquito engole o camelo, uma coisa pequena ali que muitas vezes não vai te condenar, não vai te levar para o inferno, como muitos dizem, mas as outras coisas piores praticam. E Jesus, ele falou para aquele homem ali: faze isso e viverás. Isso o quê? Amar o próximo como a ti mesmo. Mas Jesus sabia que eles não faziam nada daquilo. Será que ele não sabia quem era o próximo dele? Ele queria tentar Jesus, ver o que era que Jesus ia falar. Será que ele não sabia que o próximo era aquela pessoa que estava perto, que precisava de uma ajuda? Hein? Que o próximo dele era aquela pessoa que muitas vezes estava tão perto dele e precisava de ser amparada. E ele não sabia quem era o próximo, mas a intenção desse doutor da lei era dizer assim: me mostre aí quem é o miserável necessitado, quem está precisando aí de uma esmola, que eu vou e dou e pronto, e cumprir a lei e estou livre.
Mas não era isso que Jesus falou. E aí, Jesus veio aqui respondendo Jesus e disse, né? Um certo homem vinha de Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. O homem caiu na mão dos salteadores, dos ladrões que naquela época estava ali, porque isso sempre teve, só que as coisas não eram tão as claras como existe hoje. Que vinha um certo homem e ele caiu na mão dos salteadores e tiraram tudo, deixando-no meio morto. Praticamente, aquele homem ficou jogado, levaram tudo do homem, saquearam o homem e o homem ficou na estrada. E aí Jesus disse o quê? Que no meio ali do decorrer passou o quê? Passou um sacerdote. E nós sabemos que se você for analisar a palavra de Deus, o sacerdote, de uma certa maneira, ele estava fazendo o que estava na lei. Porque o sacerdote, ele teria que ser limpo, ele teria que ser puro, ele não poderia tocar em coisa imunda, não poderia tocar em ninguém com sangue nem nada. Mas olha bem, gente, o que é que Jesus faz? Jesus, tudo de Cristo na nossa vida é o amor ao próximo, é a compaixão ao próximo. E aquele sacerdote, naquele momento, ele passou, ó, ele passou ali, olhou, foi por quê? Porque ele ia para o templo. Então, se ele ia para o templo para oferecer sacrifício, ele ia para o templo para orar, ele não poderia ter tocado em nada sujo, imundo. Mas com Deus não é assim. Foi por isso que Deus enviou, né, o seu único filho, gente, para que isso se acabasse. E que hoje nós pudéssemos viver pela sua infinita graça. Porque o que vale mais na nossa vida é a compaixão, é a misericórdia. Por isso que Jesus falou para os fariseus ali. E Jesus, ele disse, né, que eles dizimavam do endro, do cominho, de tudo, mas ele desprezava, né, o amor, o juízo, a misericórdia. E Jesus ainda disse: fazei essas coisas, mas não, né, não omitir as outras. Porque de nada me adianta eu estar falando uma coisa, como a gente vê em muitos lugares, prega uma coisa, prega uma doutrina, prega um costume, prega isso, mas omite outras, que é a misericórdia. O sacerdote aqui, do samaritano, ele fez a mesma coisa. Ele passou, por quê? Mas ele não desobedeceu à lei, porque a lei, ele não podia, pela lei, pegar nem ninguém sujo, nem ninguém imundo. O sacerdote, ele seguiu direto. Entendeu? E naturalmente o sacerdote, como você vê, como vai para a igreja, a gente vai para a igreja, que vai um, daqui a pouco chega os irmãos, chega a outra, foi um atrás do outro. E de repente veio o levita, né? O levita pelo mesmo caminho, como a Bíblia diz, naturalmente ele disse: o sacerdote, que é o sacerdote, não cuidou, não pegou, eu que vou pegar, e prosseguiu no mesmo caminho. Mas o samaritano, ele não veio pelo mesmo caminho, né? Por que ele não veio pelo mesmo caminho? Porque o bom samaritano, os samaritanos, eles não podiam nem atravessar, ó, os mesmos caminhos que os judeus. Eles não podiam. Por causa de quê? Dos seus costumes, por causa que era tipo uma raça mestiça. Os judeus não se davam com o samaritano. E o samaritano fez o quê? Entendeu? Então, muitos fariseus hipócritas dentro das próprias igrejas fazem o quê? Fica com essa conversinha fiada de dizendo: ah, porque você tem que aceitar Jesus. Você tem que aceitar Jesus, porque Deus não salva ninguém pela caridade, sabemos disso sim, que isso aí são coisas que as pessoas colocam para poder se isentar das outras. Mas Jesus aqui falou para aquele doutor da lei que queria se justificar, perguntando quem é o meu próximo, como que ele não soubesse quem era o próximo dele, como se ele não soubesse quem estava na frente. Vocês estão entendendo? Eu vou dizer para vocês o que é a porta estreita. A porta estreita que Jesus falou é isso, viu? Em porta estreita que muitos falam não é você pegar um brinquinho, botar na orelha. A porta estreita que Jesus fala renunciar é isso. O que é que Jesus falou ali? Confrontou aquele doutorzinho da lei. Doutorzinho da lei. Que, gente, Deus não é menino não. Aí eu pergunto a vocês, umas pessoas dessas têm temor de Deus aonde? Aí a gente chega aqui, aí fica os fofoqueiros de plantão, que diz que a gente é fofoqueiro, que gosta de encobertar erro, né? Ah, irmã, porque não tem que orar, irmã, né? Nós temos que orar, mas temos que falar a verdade. Foi o que Jesus falou para aquele doutor da lei.
Ele queria se justificar. Onde é que está o meu próximo? Me mostre aí, Jesus. Mostre aí, mestre. Onde é que está o meu próximo, que eu dou uma esmola, faço o que eu tiver de fazer, estou justificado. Mas não era isso. Jesus falou aqui no fim, olha o que ele disse aqui, ó. Qual destes 3 homens te parece que foi o teu próximo, que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? O fim, o 37 diz, e ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Viu? Jesus, ele pegou, enquadrou ele, botou ele no seu devido lugar, que ele era um pobre, miserável, necessitado da graça de Deus. E estava se achando porque era doutor da lei que podia todas as coisas. Porque ele era o maioral, o doutorzinho da lei, mas não é assim que funciona com Deus, não. Com Deus é pela graça. Ou você entra pela porta da graça de Deus, ou você vai viver debaixo da religião o tempo todo. Né? E Deus é assim. Tudo na vida da gente é com Jesus, é pela graça, é pela sua infinita graça. Deus quer que a gente use de misericórdia para com o nosso próximo. Se você quiser ter a vida eterna, é assim. E eu e você, né? Quiser ter a vida eterna, tem que fazer o que Jesus falou. Eu já vi pregações aí de porta estreita, né? Porta estreita, irmão, tem que entrar pela porta, a porta é estreita, e tome-lhe cajado no veste, tome-lhe cajado nisso, tome-lhe cajado naquilo, mas não fala realmente o que é a porta estreita. A porta estreita é você renunciar ao eu, o orgulho, né? Não amar o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí quando fala amar o mundo, aí muitos trazem para uma festa. Não é só isso não, gente. É as coisas que há no mundo, a arrogância, a prepotência, o eu, a soberba, né? A iniquidade, né? A falta de fé, a falta de amor, compaixão para com o seu próximo. São essas coisas que se tratam coisas do mundo. Embora as outras coisas também não estão certas. Mas quando Jesus traz isso, ele fala de coisas que são isso, da carne do homem, da carne que está dentro do homem, que o homem tem que renunciar, o homem e a mulher, né, gente? Porque quando a Bíblia fala assim, homem, mas se resume em mulher também. Então, gente, essa palavra, né, que eu deixo aqui para vocês. Então, assim, Deus, ele é fiel em nossas vidas. Eu só sei que Deus é muito bom comigo. Deus é muito misericordioso, né? Eu não mereço nada de Deus. Tudo que Deus me dá é pela sua misericórdia. Eu só tenho que agradecer a Deus. E agradeço a Deus pela vida de vocês. Gente, se eu contar uma coisa para vocês aqui, quando eu abro o olho, pode acreditar, eu não quero ver a felicidade do meu neto que nasceu. Quando eu abro o olho, eu já penso em vocês. Eu digo, Jesus, toma aquele povo, Senhor. Aí já quero agradecer a vocês por tudo. E que Deus abençoe, Deus continue abençoando, viu, gente? Então, fiquem na paz, fiquem na fé. Tchau. Gostou? Se inscreva no canal, ative o sino para receber todas as notificações e compartilhe.